Olá, pessoal! Estamos entrando na nossa terceira semana e nessa semana vamos estudar macroeconomia. Dentro do conteúdo de macroeconomia proposto, falaremos sobre conceitos de produção e crescimento, noções básicas sobre macroeconomia da economia aberta. Então, nós podemos pensar no seguinte: por onde a gente passa viajando, nós conseguimos observar, quer seja dentro do país ou fora dele, nós conseguimos observar as variações nos padrões de vida. As taxas de crescimento, elas variam de um país para o outro. Os mercados, eles estão se adequando à globalização. E as tecnologias da informação estão reduzindo o tempo disponível para uma efetiva tomada de decisão organizacional. Assim, devido à grande velocidade das mudanças desta nova economia, a avaliação de negócios e de estratégias precisa ser um processo contínuo. Partindo daí, nós vamos compreender o crescimento econômico. Iniciaremos nossos estudos pelo crescimento ao longo prazo de algumas das economias do mundo. De acordo com a variedade de experiências de crescimento, alguns países foram estudados, desde Japão, Brasil, México, Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, cada um tendo um estudo em períodos que sofreram variações, desde 1890 a 2008, outros de 1900 a 2008, tendo como ano comum alguns a partir de 1900. Bom, então o que nós podemos observar em relação a esses países? O PIB real per capita desses 13 países, eles tiveram variações ao longo do século. Então, os dados do PIB real e per capita dos Estados Unidos, por exemplo, é cerca de 5 vezes o que é o PIB do Brasil, que, por sinal, é maior que o da China. Então, nós temos aí níveis de renda que variam muito em muitas décadas. A taxa de crescimento, ela considera, inclusive, as flutuações de curto prazo em torno da tendência de longo prazo e representa uma taxa média de crescimento do PIB real per capita no decorrer de muitos anos. Então, dessa forma, nós temos que vários dados nos mostram que os países mais ricos do mundo não têm garantia de que continuarão sendo os mais ricos e que os mais pobres não estão condenados a permanecer na pobreza para sempre. Então, há uma variação constante na forma como esses países vão se desenvolvendo. A produtividade é um desses fatores. A variação nos padrões de vida em torno do mundo está ligada à produtividade dos países. A produtividade corresponde à quantidade de bens e serviços que são produzidos por uma unidade de trabalho utilizada. O Produto Interno Bruto, o PIB, de um país mede duas coisas ao mesmo tempo: a renda total auferida por todas as pessoas da economia e as despesas totais com bens e serviços produzidos na economia. Ou seja, a renda de uma economia é igual à produção da economia. Apesar da produtividade ter importância singular para determinar o padrão de vida, são muitos os fatores que a determinam, os quais podemos definir como capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimentos tecnológicos. O capital físico
ele corresponde ao estoque de equipamentos de estruturas usados para produzir bens e serviços. Capital humano corresponde, a gente utiliza muito essa expressão para designar o conhecimento e as habilidades que os trabalhadores adquirem por meio de educação, treinamento e experiência. Da mesma forma que o capital físico, o capital humano é um fator de produção, produzido, ou seja, são necessários insumos para sua produção, na forma de professores, bibliotecas e tempo dos estudantes. Recursos naturais são os insumos proporcionados pela natureza, como terra, rios e depósitos minerais. E eles podem ser renováveis e não renováveis. Conhecimento tecnológico consiste no conhecimento que a sociedade tem das melhores maneiras de produzir bens e serviços. O conhecimento tecnológico assume diversas formas. Algumas são de conhecimento comum, que a partir do conhecimento exitoso de alguém foi difundido e aplicado por outras pessoas. Quando a gente trata na macroeconomia sobre o crescimento econômico e políticas públicas, nos vem a pergunta: o que a política governamental pode fazer para aumentar a produtividade e os padrões de vida? Como o capital é um fator de produção produzido, uma sociedade pode alterar a quantidade de capital que dispõe. Se a economia produz hoje uma grande quantidade de novos bens de capital, amanhã ela terá maior estoque de capital e produzirá mais de todos os tipos de bens e serviços. Portanto, uma maneira de aumentar a produtividade futura é investir mais recursos correntes na produção de capital. As políticas públicas são aquelas adotadas pelos governos a fim de possibilitar aumento no estoque de capital, produtividade crescente e crescimento mais rápido do PIB. Os investimentos estrangeiros são medidas que visam o crescimento dos países, mesmo que parte desse benefício retorne ao proprietário estrangeiro. O investimento aumenta o estoque de capital da economia, propiciando maior produtividade e, consequentemente, maiores salários. Com o investimento estrangeiro, os países pobres podem aprender tecnologias avançadas, desenvolvidas e usadas por países mais ricos. A educação, que consiste no investimento em capital humano, ela é tão importante quanto o investimento em capital físico, pois ela possibilita ao país sucesso econômico de longo prazo. Então, a expressão que a gente utiliza de capital humano, geralmente ele está se referindo à educação, mas também pode ser usado para descrever outro tipo de investimento nas pessoas, gastos que promovam a saúde da população, pois desde que os demais fatores sejam mantidos constantes, trabalhadores saudáveis são mais produtivos. São muitos os fatores e políticas públicas que corroboram para o desenvolvimento de um país, sendo, portanto, necessário um olhar sobre a particularidade de cada nação, a fim de apresentar propostas que impactem na quantidade de vida na qualidade de vida da população e, consequentemente, em conquistas econômicas exitosas para o país. Então, é importante que vocês estudem os conteúdos disponíveis na apostila para desenvolver ainda mais os conhecimentos voltados para a macroeconomia. Bons estudos e até a próxima semana!